Finalmente temos Off Campus em nossas mãos. Finalmente essa série chegou. Finalmente a Copa do Mundo das Garotas ela pôde acontecer. Tenho tantas coisas para falar, então já se prepara que esse vídeo vai ser longo. Vou falar sobre vários momentos dessa primeira temporada. Para quem não me conhece, eu sou a Bia Zega, tenho esse canal que fala sobre filmes e séries que eu tenho assistido. E esse vídeo específico eu vou fazer uma super análise de Off Campus, mas já vou deixar avisado aqui, se vocês quiserem análises específicas de cada episódio, eu posso trazer também. É só deixar aqui nos comentários que eu faço tudo bem detalhadinho, que eu amo. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de já deixar seu like, deixa seu comentário e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E eu quero começar falando sobre a Hannah, né? Eu sou uma pessoa que, quando eu li o livro, eu ficava meio com o pé atrás na Hannah. Tinha momentos que eu gostava e tinha momentos que eu ficava tipo assim, Hannah, por quê? E eu simplesmente amei a Hannah da série. Gente, eu amei como ela é mais sagaz, como ela tem menos medo de falar as coisas que ela pensa, né? Ela é um pouco mais livre do que a Hannah dos livros. Ela é um pouco mais desprendida para alguns lados, mas um pouco mais retraída para outros. A gente vê que o trauma que ela tem aqui, ele é abordado de uma maneira um pouco diferente que é no livro. Eu tinha visto algumas entrevistas que eles falaram que não ia ser tanto o foco da jornada da Hannah, da personagem. Mas eu não concordo muito bem com isso, não. Eu acho que foi sim um ponto muito importante que ficou martelando na cabeça dela durante toda a temporada. Ela ficou revivendo aquilo ali o tempo inteiro. E eu acho que no livro tem um peso, tem uma importância, mas ela é menos citado. Sabe? Então aqui foi trabalhado de uma maneira diferente, assim, e que eu entendo, não acho ruim em momento nenhum, né? E obviamente vamos falar sobre o nosso querido Garrett também, né? Que é um divo maravilhoso. Gente, eu estava muito empolgada para ver Garrett. O que foi aquelas primeiras cenas do Garrett? Tomando banho, nossa, abençoada seja a pessoa que decidiu fazer essa cena. Muito obrigada. Porque assim, Absolute Cinema, eu fiquei passada às 4 da manhã naquela cena ali dele tomando banho. Enfim, eu gostei muito já da primeira interação dos dois. E eu gosto desse Garrett do início da temporada. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre o que eu acho que aconteceu com o Garrett ao longo da temporada, mas já nesse início eu gosto. E eu sinto que realmente durante a temporada a gente teve dois Garretts, sabe? Dois momentos de Garrett. Eu não sei se é só uma interpretação minha, mas eu realmente acho que foi o que aconteceu. Mas vamos falar primeiro sobre alguns outros pontos importantes que aconteceram aqui. Como, por exemplo, ele pedindo ajuda da Hannah pra poder estudar ali pra prova, né? Daquele jeito bem confiante dele, tipo assim, você vai me ajudar, né? Porque eu sou o Garrett Graham, porque você não me ajudaria. Então, eu gosto. E eu gosto que a Hannah também não tem medo de falar pra ele que não. Tipo assim, você não sabe nem o meu nome. Ele chamando ela de Mona. E, gente, olha, eu amo essa parte do livro. Mona, Molly. Eu adoro que eles conseguiram trazer isso pra série, né? Que é uma coisa muito simples, mas faz sentido, né? De ele não saber o nome dela. E logo em seguida disso, a gente vê que ele vai fazer de tudo pra descobrir o nome dela, porque ela já não fala pra ele de cara qual é o nome dela, e fala que não vai ajudar ele. E aí, eu queria muito, isso é uma coisa que eu realmente queria muito, e eu fiquei muito feliz que eles fizeram na série, que é ele indo atrás dela em vários momentos, até ela decidir ajudar ele a fazer ali, estudar pra prova, né? E a gente vê que ele fica meio perturbado ali, tentando achar maneiras de conseguir essa ajuda pra ele ali, até conseguir a ajuda dela, né? Ele stalkeia ela no Instagram, até achar ali o nome dela. E aí, eu achei aqui já um ponto que é importante pra falar pra vocês, que ele acaba descobrindo o nome dela com a ajuda do Logan. Porque o Logan fala pra ele, né? Tipo assim, como que você não percebeu o nome da menina que já atendeu a gente 17 mil vezes quando a gente já foi lá no Malones. E aí o Garrett já fica meio apaixonadinho pela Hannah aí. E logo em seguida, vamos falar sobre o acordo, o momento que esse acordo foi fechado ali, que foi basicamente na frente do Justin. Gente, eu adorei isso, tá? No livro é diferente, porque eles fazem o acordo quando eles estão indo embora da festa. Eu gostei que foi feito na festa do jeito que foi, né? Que a Hannah tava ali toda desconcertada tentando falar com o Justin, e o Garrett chega e bota o casaco nela, e falando, e o Elsie. Foi a primeira vez que ele falou o Elsie, e aí eu já fiquei assim, ai meu Deus do céu, esse homem, pelo amor de Deus, mais uma vez. Mas eu gostei disso, assim, dessa dinâmica dele chegar e aí ele falar, você tá precisando de ajuda com isso, eu também preciso. E a Hannah ceder, sabe? Porque eu acho que esse é um ponto muito importante que eles conseguiram trazer na série, pelo menos no meu ponto de vista, que é o quanto
a Hannah, sem perceber, ela ficava extremamente confortável com o Garrett. Os dois têm uma química que acontece, assim, no primeiro momento que eles se conhecem ali. Então, é muito interessante de ver como eles conseguiram trazer isso, porque é uma coisa que eu fiquei meio na dúvida se eles iam conseguir fazer isso muito claro, assim, e eu gostei que eles trouxeram isso, que a Hannah dá uma insistidinha ali de não, 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 e quando ela vê que ela realmente poderia se beneficiar com aquilo, ela fala, ok, então vamos lá, porque eu tô afim do cara, e é isso, vou atrás dele, porque ela realmente tá muito afim do Justin. E aproveitando já o gancho que estou falando sobre o Justin, eu acho que ele apareceu demais na tela pra mim, assim, pro meu gosto, eu acho que foi demais. Porque no livro ele quase não aparece. Eu entendo ele ter aparecido mais, porque mudou, né, do livro. Ele é um jogador de futebol, e na série ele é cantor, ele tem uma banda, então ele e a Hannah ficam mais próximos de uma maneira mais fácil, porque eles estão estudando a mesma coisa, então se encontram mais vezes, mas eu já tava ficando estressada, porque assim, o Justin do livro é meio tanto faz, tanto fez. A gente não sabe muito da personalidade dele. A gente sabe dele só do ponto de vista da Hannah. Aqui na série continua sendo do ponto de vista dela, mas eu acho que eles conseguiram fazer meio que uma mescla do que seria o ponto de vista da Hannah e o que seria o ponto de vista do Garrett, o que seria tipo meio que o real do Justin, sabe? Ele fala, ele é só um cara arrogante e tal. E eu consegui enxergar exatamente a mesma coisa, porque no final das contas o Justin era só um cara meio egocêntrico, só queria falar das coisas dele, achei ele meio chato, assim. Então eu já tava de saco cheio do tanto que ele tava aparecendo na TV. Além dessa mudança do Justin que eu acabei de falar pra vocês, logo no início, no primeiro episódio, a gente já vê algumas mudanças que vão acontecer ao longo da temporada. Como, por exemplo, a questão do concurso que a Hannah vai participar. No livro, ela tá fazendo tudo com o Cass, né? E o Cass tem toda aquela coisa de diva dele, que quer botar orquestra, quer botar não sei o que, quer botar não sei o que. E aqui o Cass nem teve importância, o ator que interpretou o Cass apareceu em só uma cena, e isso foi bem mudado. Por quê? A Hannah, na série, ela é uma estudante de música clássica e não de outros tipos, e ela não é muito compositora na série. Então, isso mudou bastante de ela não conseguir fazer ali, participar desse concurso de música clássica e ter que mudar para música pop e ter que se reconectar ali com músicas que ela escrevia quando ela era adolescente, antes de tudo acontecer com ela, né? Então, isso já foi uma mudança bem considerável, porque isso mexe bastante na estrutura da Hannah ao longo da temporada. E uma outra coisa que mudou, e mudou bastante, já vou me adiantar falando sobre isso aqui, é o pai do Garrett. Eu acho que suavizaram ele demais, demais mesmo, assim, porque o pai do Garrett no livro, ele é muito duro com o Garrett, então eu já fui assistir preparada pra detestar ele, eu nem de longe gosto dele, continuo detestando ele, mas eu sinto que eles deram uma suavizada, né, ele chama o Garrett pra conhecer a noiva dele ali agora, porque no livro é diferente também, era uma namorada, né, que ele tinha, não era uma noiva, então ele já manda mensagem pro Garrett falando que vai casar. É uma maneira mais suavizada, assim, sabe? Todas as interações que ele teve com o Garrett, em nenhuma delas ele foi agressivo, igual é no livro. Então eu sinto que deram uma passada de pano aí pro Phil, e eu particularmente não gostei, porque eu acho que muito dos traumas que o Garrett tem é por conta da postura extremamente agressiva do pai dele, sabe? Então, suavizar muito isso, eu acho que perde um pouco o foco, e eu acho que tem um pouco a ver com essa confusão que eu fiquei sobre o Garrett numa primeira parte da temporada e o Garrett numa segunda parte da temporada. Então, não sei, eu não gostei muito de darem essa suavizada no pai do Garrett. Não que eu queria ver ele sendo extremamente escroto com o Garrett, não é esse o ponto. Mas é porque eu acho que suavizaram demais. Ele continua sendo um cara ruim, a gente viu que ele ainda faz as coisas erradas, né, agride a mulher dele, né, que ele tá agora, que a gente viu ali mais pra frente no episódio do Dia de Ação de Graças, mas ainda assim, não sei, eu achei muito pacífico, muito pacífico. Voltando a falar sobre alguns acontecimentos da série, eu quero falar sobre o primeiro beijo da Hannah e do Garrett, né, porque eles estão ali na academia, é diferente também do livro, já falei isso aqui nesse vídeo algumas vezes, mas é porque tem algumas diferenças de ambientação, assim, logo nesse início, né? E esse também é um desses momentos, porque no livro eles estão dentro do quarto do Garrett. E aqui, gente, tivemos uma mudança, assim, considerável, que eu acho que algumas pessoas não vão gostar, mas não me incomoda. Por quê? Eles dois têm ali um momento, né, que eles estão ali se provocando, falando que vão testar, né, esse beijo e tal. Mas diferente do livro, a Hannah beija o Logan
e não o Jim. Isso porque o Logan, ele tem um crush na Hannah, deu a entender já no primeiro episódio que esse crush já é um pouco antigo, porque ele já sabia o nome dela, sabia, né, algumas informações ali que inclusive passou pro Garrett. E aí, eu acho que faz sentido ser o Logan. Desde quando eu li o livro, eu achava que faria muito mais sentido ela ter beijado o Logan do que o Jim. Então, é uma mudança que não me incomoda, porque faz sentido. E faz mais sentido ainda quando a gente para analisar que a história do Jim e da Ali já começou nessa temporada. Gente, já vamos abordar esse assunto aqui? Vamos abordar esse assunto aqui, depois eu falo sobre as outras coisas. Já que chegamos nesse ponto da história, o que aconteceu? Eu realmente não sei, porque eu não tava esperando por isso. Eu tava preparada pra viver de migalhas de Jim e Ali até chegar a temporada deles, porque eu realmente achei que eles iam seguir esse padrão de Bridgerton, por exemplo, que cada temporada tem um casal como foco. E quando eu comecei a ver algumas coisas da Ali se movimentando da maneira que acontece no livro dela com o Jim, eu já comecei a ficar um pouco desesperada. Eu não vou negar pra vocês. Eu tava assistindo e fiquei, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E até agora eu tô sem entender por que eles tomaram essa decisão. Eu odeio? Não, gente, eu não odeio. Eu adoro a Ali e o Jim. Eu adoro. Mas eu acho que eles adiantaram muita coisa, tá? Se eu for ser sincera aqui com vocês, eu preciso falar isso. Eu acho que adiantou demais. Isso pra mim foi ficando claro nos primeiros momentos que ela foi aparecendo com o Sean, que dava pra ver que eles tinham, assim, pensamentos completamente diferentes um do outro. Eles são muito diferentes um do outro. Pra quem já leu o livro 3, né, que é o livro do Jim e da Ali, a gente sabe que sim, o Sean era diferente da Ali, mas eu achei que ia demorar mais pra isso acontecer, sabe? E aí ela vai, ela termina com ele, ela fica naquela relutância. E aí quando eu comecei a ver pequenas interações entre ela e o Jim, eu falei, cara, não é possível que já vão adiantar a história dos dois. E isso aconteceu, assim, né? De uma maneira um pouco diferente. Teve primeiro ali um momento que eles dançaram na festa do Bo e do Jim, que eu fiquei assim, gente, impactada. Eu não tava esperando por isso. Ela dançando e ele descendo assim nela. Essa cena, pra mim, já teria sido o suficiente de interação de Jim e Ali nessa temporada, tá? Porque, pelo que eu acompanho dos fãs dos livros, os casais favoritos são Honey Garrett e Jim e Ali. Quando se coloca os dois casais favoritos da série de Off Campus dentro da mesma temporada, é um pouco complicado, porque tira o foco um pouquinho de um ou do outro, sabe? E aí, como a Ali e o Jim, eles têm um negócio muito diferente, uma dinâmica muito diferente, acaba que tem determinados momentos que poderiam ter sido de Hannah e Garrett como o foco principal, e eu acho que não tá sendo muito bem assim. Justamente porque eles decidiram adiantar essa etapa enorme da temporada e do livro da Ali e do Jim. Claro, não contaram toda a história deles, mas eu acho que adiantaram muito, tanto que quando chegou no início do episódio 6, que é quando vai mostrando assim, né, as coisas deles, eu fiquei, gente, por quê? Por quê? Por quê? Porque aconteceram várias coisas, eles dois lá, tipo, fumando atrás da casa, e é a primeira vez que eles ficam juntos, e aí eles viajando, porque dá pra ver que eles estão juntos ali no final do episódio 5, que ela foi passar ação de graças na casa dele. Isso também acontece no livro dos dois, mas é numa ação de graças seguinte, né? De acordo com a cronologia do que acontece nos livros. E aí eu fiquei assim, por que, que eles estão adiantando tudo isso? Porque tem toda uma camada muito grande por trás dessa jornada da Alice se descobrir sozinha, querer ter um relacionamento sem muita importância, sabe? E ela entender que ela consegue ter uma coisa casual ou não, o que, que ela sente com o Jim, o que, que o Jim sente com ela. Eu acho que uma boa parte, assim, desse início da história dos dois ficou extremamente corrido no início de episódio. Então eu realmente não entendi. Eu acho que eles mereciam realmente uma temporada inteira dedicada aos dois, porque a gente tem a extrema romântica que nunca se imaginaria numa relação casual com o cara que é o maior cafajeste da faculdade. E assim, eles ficam juntos. E não é da noite pro dia. Existe um processo para eles sentirem tudo que eles sentem. E aí eu sinto que foi meio jogado, assim, não entendi o porquê. Eu preferiria que tivesse mostrado o Logan com a Grace. E não que eles são menos queridos. Eu adoro o casal, inclusive. Mas eu acho que faria mais sentido, já que eles meio que deram a entender
que a segunda temporada o foco vai ser o Logan e a Grace. Então, por que não introduzir a Grace aqui e introduzir a Ali e o Jim? Será que eles vão trocar? Será que eles estão brincando com a nossa cabeça? Não sei, mas definitivamente foi uma escolha deles que, assim, agrada os fãs porque é um puta de um fanservice, mas assim, pra história, eu acho que em determinados momentos tira sim um pouco do foco de Hannah e Garrett, que é o foco principal dessa temporada. Voltando a falar agora sobre Hannah e Garrett, eu simplesmente estou encantada com eles, tá? E eu quero falar sobre alguns momentos importantes que aconteceram entre os dois, como por exemplo, a festa do Bo e do Jim. Eu acho que foi um ponto de partida para o sentimento dos dois começar a se aflorar, porque eles foram pra festa junto com fantasia de casal. Teve aquele momento, né, que já tinha aparecido no trailer, que o Garrett fala pra ela, now you can blush, né, que agora ela podia ficar vermelha, pra poder fazer ciúme ali no Justin. E aí eles acabam tendo que dividir uma cama. E é nesse momento que a gente tem a cena dos dois dormindo junto pela primeira vez, que foi um pouquinho diferente, porque eles não estavam assistindo série e tal, foi num contexto diferente do que acontece no livro, mas eu gostei. E eu gosto da ideia do Garrett não ter dormido a noite inteira com a Hannah, tá? Pode ser que muita gente não goste, mas não me incomoda muito, porque eu acho que entra justamente no ponto que eles queriam provar que o Garrett era muito respeitoso, que ele ia, tipo assim, aos poucos com a Hannah, e nesse ponto ele nem sabia sobre toda a história dela ainda. Então, eu gosto, não é uma coisa que eu desgosto. Eu gostaria que tivesse tido, sim, a cena deles assistindo série, mas também eu gostei da dinâmica deles dois ali, eles se sentindo mais à vontade um com o outro, sabe? A cada momentinho que ia passando. E aí eu falei que eu acho que esse é um pontapé inicial pra aflorar os sentimentos dos dois, porque antes deles dormirem ali, o Garrett dá a ideia da Hannah trabalhar na música dela junto com o Justin, porque, né, ele tá trabalhando com música também, tem a banda e tal. E aí ela topa a ideia. E no dia seguinte, quando eles estão indo embora, o Garrett tem o primeiro sinal de ciúme muito claro dele, da Hannah, porque a Hannah tá no ônibus da frente, assim, né? Ele vê a Hannah sentada com o Justin, eles super conversando, e ele fica com uma cara, assim, de quem não gostou, de que tá incomodado, de que não gostou daquilo. E aí é um ponto que eu também queria muito, e eu fiquei muito feliz que eles conseguiram traduzir isso na série, que é o fato de que o Garrett se apaixona primeiro pela Hannah. Porque isso é muito importante pra história, porque ele é exatamente a história de o cara se apaixonou primeiro e ele ainda amou mais. Sabe, não que a Hannah não ame ele, mas é porque o Garrett fica completamente obcecado pela Hannah logo no início, assim, obsessão de uma maneira tecnicamente saudável, sabe? Fiquei muito feliz que eles conseguiram demonstrar isso em pequenas coisinhas, assim, em pequenas expressões que ele fazia. E, inclusive, preciso falar sobre a atuação do Belmont, que, assim, impecável, impecável. Eu gosto de atores que sabem atuar com as suas expressões, com os olhos, sem necessariamente precisar falar alguma coisa e você entender o que o ator tá querendo te transpassar. E eu senti que tanto ele quanto a ela, na verdade, todos os personagens, mas especificamente os dois que são o foco, eu senti que eles foram muito bem, porque eles estavam num papel extremamente importante, que eles sabiam que ia exigir muito, eles sabiam que o público ia querer muito deles, e eu acho que eles entregaram muito, muito, muito mesmo. Agora, passando para uma cena que eu gosto muito, eu estava muito ansiosa para ver como que eles iriam adaptar, é a cena do karaokê, porque eu, particularmente, queria que eles tivessem conseguido a Lady Gaga ali para cantar um Bad Romance, sabe? Eu queria a Hannah cantando Bad Romance, mas tudo bem. Não foi o que aconteceu, mas eu amei a cena do mesmo jeito, porque ela ficou assim muito, muito similar com o que eu tinha imaginado na minha cabeça, de acordo com o que tem as descrições do livro, sabe? A Hannah tomando as pinha-coladas dela lá, e aí ficando mais alegrinha, com o Garrett ali cuidando da bebida dela, prestando atenção nela, e prestando atenção na Ali também, né, que eu achei uma coisa muito legal, ele falou, não, eu cuido dela, e eu achei isso muito legal, porque nesse ponto a Ali já tinha terminado com o namorado, então ela tava precisando dar uma extravasada. E aí eu simplesmente, gente, o momento do Garrett olhando pra Hannah cantando, assim, sorrindo, perdido, no quanto aquela mulher é maravilhosa, perfeita, nossa senhora, eu simplesmente adorei. Adorei, adorei que eles conseguiram adaptar isso. E aí, a cena seguinte, né, que eles vão pra casa e a Hannah fica na casa dele, né, porque já tá tarde e tal, ela e a Ali ficam lá na casa dele. E aí ela vai jogando as roupas pela escada, e aí quando ele chega no quarto, ela tá com a camiseta dele, gente, nossa,
o homem teve que ter muito autocontrole, viu? Porque ele já tava muito apegado à Hannah ali naquele momento. Então ele precisou de muito autocontrole para conseguir lidar com aquela situação ali, porque estava extremamente perigosa e a Hannah estava perigosíssima naquela cena. E logo em seguida temos o quê? Exatamente, Hannah pedindo para Garrett lhe proporcionar um orgasmo. Gente, eu gostei muito da maneira que foi feito também. Tô falando muito de coisas que eu gostei aqui, mas é porque realmente é um fato, sabe? Eu gostei de como eles conseguiram trazer essas coisas. E aí, eu achei interessante como a Hannah contou pra ele sobre a situação que aconteceu de abuso já com ela. Porque ela conta exatamente nesse momento que ela pede pra ele, tipo assim, ai, me faça chegar lá. E aí ele assim, quê? O que tá acontecendo? Quando ela traz tudo isso assim, sabe? Eu acho que é nesse momento que a gente vê uma coisa que é mais parecido com a Hannah do livro, que eu falei pra vocês que eu achei que a narrativa dela rodou bastante em volta dessa situação que aconteceu com ela, mas nesse momento eu acho que é mais parecido com o livro mesmo, de ela tentar fazer com que aquilo não definisse ela, que aquilo não ficasse rodando a cabeça dela o tempo inteiro, sabe? Então, eu gostei da maneira que ela contou pra ele, e gente, a cena deles dois tentando fazer isso acontecer, meu Deus, eu estava assim, torcendo muito. Eu falei, gente, eles podem tirar várias cenas. Essa não. Essa não, essa era inegociável, ela precisava acontecer, que é a cena dos dois ali se tocando na frente do outro, gente. É muito íntimo, é muito vulnerável, é muito tenso, assim, é uma coisa que você assiste e parece que você vai ser transportado para outro momento, assim, eles conseguiram trazer isso perfeitamente para a série. Eu gostei muito, mas eu gostei muito mesmo da maneira que foi feito, né? Da Hannah falando, ai, se eu tiver quebrado, e o Garrett falando que ela não tava quebrada coisa nenhuma. Ai, eu tava esperando por essa frase e eu gostei da maneira que foi feito. Eu gosto da ambientação que eles criaram, os dois olhando um pro outro, né? Ele incentivando ela a olhar para ele para conseguir se entregar de vez ali para aquilo. Nossa, eu acho que foi uma cena assim muito bem coordenada, muito bem feita. Acho que teve o hot na maneira certa, na dose certa. Por quê? A Ella Bright, né, que é a atriz que interpreta a Hannah, ela é muito novinha, ela tem 18 anos. Então, tem determinadas coisas que eu acho que ela não ia topar e se expor tanto assim. Tanto que a gente viu que, por exemplo, a atriz que faz a Ali mostrou mais do corpo. A atriz que fez a Kendall, ela mostrou bem mais do corpo, teve umas cenas bem mais explícitas dela com o Garrett no início da temporada, que inclusive esqueci de falar sobre isso aqui, mas esses hots foram, assim, extremamente bem feitos. Nossa, eu estou muito feliz com esses hots, porque eu tava com medo deles não conseguirem adaptar da maneira correta, principalmente quando eu vi que a indicação da série tava pra 16 anos. Eu falei, cara, como é que eles vão botar isso aqui pra 16 anos? Mas tá lá liberado, né? Então pode assistir. Mas eu também gostei, tá? Da maneira que foi feita da Hannah e do Garrett. Foi uma cena mais, assim, visual, tipo assim, aqui no campo de visão mesmo dos dois, do que muito mais explícito, porque eu também acho que não precisava, principalmente nessa cena. Mas eu gostei, tá? Eu gostei da maneira que foi feito. Eu achei que ficou, assim, spicy da maneira certa. E falamos da parte hot, mas vamos falar sobre a parte romântica dessa série, que foi o momento em que eles começaram a namorar. Gente, eu não estava preparada pra isso, né? Antes desse momento acontecer, teve aquela brincadeira ali que eles foram naquela peça lá do Drunk Shakespeare, que a galera fica fazendo uma peça e bebendo ao mesmo tempo, uma loucura. E ali a Hannah vê que ela tem ciúme do Garrett, o Garrett vê que ele tem ciúme da Hannah, e eles ficam ali naquela coisa. E eu gosto que é nesse momento que a Hannah percebe que ela não gosta mais do Justin, que ela tinha criado uma ilusão na cabeça dela que ela, na verdade, ela gostava do Garrett. E ela sabia que ele gostava dela também, porque, gente, era muito óbvio. A maneira que ele olhava pra ela, a maneira que ele decidiu ajudar ela com as questões que ela tinha, né? Claro, sempre pode ser melhor desenvolvido, mas eu acho que da maneira que foi, fez sentido também. E aí aquele momento dela desistindo ali do Justin e indo atrás do Garrett, né? Que ele tava ali no gelo, que ela liga pra ele e ela sabe que ele tá lá. Ai, gente, nossa, que momento especial. Sério, ela cantando e ele procurando ela ali com a voz e ai, ele se abraçando e se beijando e falando que agora não vai ter mais acordo nenhum, que eles estão namorando. Ai, sério, eu fiquei emocionada nesse momento, porque ai, eu sou apaixonada por coisas românticas, gente. Eu adoro as partes hots e tal, as partes engraçadas, mas eu sou apaixonada
por romance. E eu adoro o romance da Hannah e do Garrett. Eu acho que é sempre uma medida muito boa. E eu gostei muito da maneira que foi feito. É bem diferente do livro. Isso eu preciso falar também. É bem diferente do livro. Porque o Garrett que meio que se declara pra ela, né? Porque não quer que ela saia com o Justin e tal. Então toda essa construção pra eles começarem a namorar ficou bem diferente. Mas não é uma coisa que me desagrada, tá? Nem de longe, assim. Porque eu achei a cena lindíssima. E dessa cena, a gente tem simplesmente um edit de Hannah e Garrett se pegando loucamente, que eu acabei de falar do Hot, já foi pro romance, vamos voltar pro Hot de novo, porque, gente, esses dois estavam aproveitando esse namoro como nunca aproveitaram nada na vida. Vários momentos em todos os cantos, eles juntos, se beijando e com a galera ali. Ai, nossa, eu amei. Amei essa parte que foi bem no início do 5º episódio. Eu fiquei assim, ai, apaixonada. Foi o melhor começo de episódio pra mim, assim, de todos os 8 episódios, foi o começo que eu mais amei. E aí foi um episódio que teve os altos e baixos, né? Como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu senti que o pai do Garrett foi bem suavizado. E aí quando a gente teve o episódio do Dia de Ação de Graças, que é esse episódio 5, eu senti que isso foi uma prova de que foi suavizado mesmo. Isso porque, gente, o pai do Garrett estava muito de boa. Quem já leu o livro sabe que as cenas ali, o capítulo em que se passa esse Dia de Ação de Graças na casa do pai do Garrett, é tenso demais, é denso de ler, é uma coisa que dá agonia, você fala assim, pelo amor de Deus, saiam dessa casa logo. E na série não foi assim, eles deram uma boa suavizada. E aí, entra um pouquinho do que eu tava falando pra vocês sobre o Garrett, que eu já vou trazer aqui pra vocês agora. Ele estava um pouco mais solto até descobrir isso sobre o pai dele. E a gente sabe que essa questão da agressão do pai mexe muito com a cabeça do Garrett no livro. A gente sabe que ele é uma pessoa que ele tem muito medo de repetir os mesmos erros do pai e tal. Mas eu senti que eles erraram a mão um pouquinho, deram uma exagerada nesse drama dentro da cabeça do Garrett. Por quê? Quando a gente tá lendo o livro, a gente tem o ponto de vista dos personagens um pouco mais detalhado. Porque, principalmente nesse livro, que tem o ponto de vista da Hannah e o ponto de vista do Garrett, a gente consegue ler os pensamentos deles, não só as falas. Quando foi pra série, eu senti que o Garrett ficou muito preso dentro desse drama da cabeça dele, desse episódio pra frente. E aí as coisas pareciam que não andavam mais. Parecia que o Garrett tinha se tornado outra pessoa, que ele tinha entrado dentro de um buraco e ele ficou ali e esse buraco estava rolando um furacão dentro dele e ele não conseguia sair daquilo de maneira nenhuma. Então eu senti que foi se perdendo a essência do Garrett ao longo da temporada. Que é uma coisa que me deixou um pouco chateada, porque eu sou apaixonada pelo Garrett, a maneira dele sagaz de ser, sabe? As tiradas rápidas que ele tem. Ele não tem medo do pai dele, ele tem medo de ser parecido com o pai dele, mas ele bate de frente com o pai dele, ele tem muita certeza de quem ele é, sabe? E aí tudo isso começou a causar um tanto de coisa, e aí entra um ponto também que eu preciso falar aqui agora, já que estou tocando nesse ponto sensível do Garrett, o quanto eles mudaram a relação do Garrett com o hockey, né? Porque no livro ele tem muita certeza de que ele quer ser um jogador, que ele ama o esporte, que o pai dele é uma lenda do esporte, mas ele faz isso porque ele ama, porque ele quer seguir carreira, e não é para impressionar o pai. E na série eles deram uma mudada nisso. E isso eu realmente não gostei. Não vou passar esse pano pra isso. Porque eu acho que não tinha lógica eles mudarem isso. Porque é uma das coisas que o Garrett tem muita certeza dentro de si. Não tem dúvida. Ele gosta, ele é apaixonado pelo esporte. E aí eles fizeram uma mudança para que ele descobrisse que ele é apaixonado pelo esporte. E aí eu não gosto, porque tira toda a convicção que é do Garrett, que a gente viu no início da temporada. Então, qual é a lógica? Qual é o ponto, sabe? De terem mudado isso, de por que mexeram nisso? Eu realmente não gostei. E aí eu acho que trouxeram um drama a mais pro Garrett. Não que na vida dele não tenha drama, tem muito. Mas ele ficou preso dentro do drama. E o Garrett não é desse jeito, sabe? Ele tem as coisas, mas ele vai resolvendo. Enfim, então foi um ponto aí que realmente eu não gostei dessa mudança que colocaram no Garrett. Eu quase esqueci de falar aqui também sobre o Dia de Ação de Graça, porque, gente, realmente é muita coisa, então já vou deixar aqui claro que vai ter detalhe que vai passar batido e eu posso fazer outros vídeos depois falando sobre esses detalhes que eu esqueci. Mas esse eu não posso deixar de falar aqui nesse vídeo, que é o Garrett contando pra Hannah realmente o
quem é o pai dele, né? Porque eles vão embora ali do Dia de Ação de Graças, porque ele viu o pulso da Cindy machucado, a Hannah também viu, e aí eles meio que vão embora. E no livro, a Hannah já sabia no Dia de Ação de Graças. Mas eu gostei dessa mudança. Eu gostei e não gostei. Calma, já vou explicar por quê. Eu gostei porque faz sentido a Hannah ter ido pra lá sem saber de nada, sem um preconceito, assim, de tudo, sabe? Então ela meio que descobriu quem o pai do Garrett era ali. Então, e eu gostei de ver esse momento de extrema vulnerabilidade do Garrett com a Hannah, dele abraçando ela igual um bebê e chorando, assim, né? A Hannah consolando ele, falando que ele não era igual ao pai dele. Mas o ponto que eu não gostei dessa parte foi que eu acredito que pelo motivo dele ter contado pra ela ali naquele momento, nos tirou a cena hot que acontece dentro do carro no Dia de Ação de Graças, enquanto eles estão escutando One Direction. Nossa, eu queria muito que tivesse tido essa cena. Não teve, mas tudo bem, eu entendo que o contexto não cabia, né? Quase esqueci de falar sobre isso aqui, gente, pelo amor de Deus, minha cabeça tá muito louca, vocês me perdoem. Bom, logo depois que passa essa parte do Dia de Ação de Graças na série, algumas coisas importantes começam a acontecer também, e alguns personagens começam a ser citados, personagens que a gente vai ver aí no futuro da série, como, por exemplo, a Grace Ivory, que é ninguém mais, ninguém menos do que o par romântico do Logan, né? Porque eles fazem ali uma ação beneficente para um grupo ali de jovens que joga hockey também, que são os Hurricanes. Que, gente, eu não tô me lembrando agora exatamente se os Hurricanes são o grupo que o Jim ajuda a patinar no livro dele, que são os meninos novinhos, ou se é o grupo que o Logan começou a patinar lá onde ele morava. Eu estou com essa memória muito falha. E eles estão arrecadando dinheiro para aquilo. E ali acontece algumas coisas importantes nesse evento. Como, por exemplo, isso que eu falei, a Grace é citada, ela não aparece, mas ela é citada, então já deixou claro ali que definitivamente ela vai aparecer, ainda mais agora que tivemos o anúncio de quem vai ser a atriz que vai interpretar a Grace. Tivemos o Justin roubando, entre aspas, a música que ele fez pra Hannah, porque eles ficaram trabalhando na música, né? Ele ficou ajudando ela e tal. Ela não tava gostando da música, não tava funcionando pra ela, só que ela não sabia como falar pra ele, só que ele pegou e cantou a música e ela ficou tipo assim: meu filho, como que a gente faz uma música, tu vai cantar a música, ele me fala que vai cantar a música. E aí também encerraram a parceria de vez. E uma outra coisa que acontece aqui é o Logan e o Garrett tendo uma discussão por conta do pai do Garrett, porque o Logan chamou o pai dele ali pra fazer uma das ações e tal, ele não tá lá, mas era meio que um leilão, sabe? Você comprava um dia com o cara lá, uma coisa mais ou menos desse estilo. E o Garrett fica muito bravo e os dois brigam. E eu não queria que tivesse nenhuma briga do Logan e do Garrett, porque eles são melhores amigos. Mas pelo menos eu gostei que a briga não foi por conta da Hannah. Porque isso eu ficaria bem emputecida, assim. Tanto que eu tinha visto sair umas prévias do que ia acontecendo em cada episódio. Quando eu vi lá que tava aqui o Garrett e o Logan iam discutir, eu fiquei desesperada, achando que ia ser por conta da Hannah. Mas ainda bem que não foi, porque, né? E aí a gente também vê o Jim e a Ali continuando no rolo deles ali nesse episódio. Fica ali um vai, não vai, vai, não vai. E aí, mais pro final desse episódio, né, é quando a Hannah descobre que o cara que é o amigo do cara que abusou ela vai jogar contra os meninos no dia seguinte ali na faculdade, né? Que é aquele cara, o Delaney, o Aaron Delaney, se não me engano, esse é o nome dele. E esse cara causa um caos, obviamente, logo em seguida, porque o jogo é contra ele e ele fica meio que já provocando o Garrett. O Garrett não tá com uma cabeça boa no jogo, porque ele tá tenso ali justamente porque ele viu o pai com a noiva. Ele viu que a mulher ainda tá ali e aí ele fica perturbado, a Hannah tá perturbada porque vai ter que ver o cara. Então, isso foi um caos adicionado, assim, um drama mais adicionado à temporada, que eu acho que até que faz sentido. Eu achei legal eles terem colocado o Delaney dentro do gelo e não só como um cara que o Garrett viu e foi espancar pra lá. O cara já tava em cima do Garrett. E aí, quando o Garrett vai pra cima dele, assim, né, porque ele provocou, eu acho que faz um pouquinho mais de sentido. É muito pesado, mas não tem o que fazer, gente. Essa é uma cena que ela precisava acontecer. Eu acho que faz muito sentido pra a jornada da Hannah e do Garrett. Porém, o que acontece em seguida, eu juro pra vocês que eu não entendi muito bem essa escolha, eu não gosto muito, eu entendo em partes, tá? Eu sei que tá meio confuso de entender, porque a Hannah, ela vai falar com o Garrett que ela ficou muito chateada, que ele fez isso, que ele foi pra cima do cara, que o cara tava falando uma coisa que ela já tinha escutado e ela não ligava.
E aí o Garrett foi e falou que ia defender ela quantas vezes fosse necessário, que, né? E aí ela fala que ela ficou com medo e o Garrett fica assim meio assustado de estar realmente parecido com o pai e termina com ela. Eu não gostei. Por quê? Eu gosto da dinâmica do livro de a Hannah terminar com o Garrett. Eles quiseram claramente, né, tirar a parte em que o pai do Garrett chantageia a Hannah, mas não precisava ser o Garrett a terminar com ela. Não que não é por nada, mas é porque eu acho que faz sentido a Hannah terminar com ele. E eu acho que tem um peso diferente, assim, sabe? Porque a partir do momento que ele terminou com ela, o restante das coisas que eram pra acontecer no final da temporada, né, que é o final do livro, não aconteceriam, como não aconteceu. Então, eu não gosto muito. Eu entendo ele ter dado um passo pra trás, porque ele não queria ficar parecido com o pai, mas ele também nem quis escutar a Hannah. E eu acho que o Garrett nunca faria isso. E foi por isso que eu falei pra vocês, eu acho que adicionaram uma camada de drama a mais em cima do Garrett, um peso em cima do Garrett, que não faz sentido, sabe? Não faz sentido, porque no final do livro, gente, o Garrett, ele tá, tipo assim, fazendo de tudo pra conquistar a Hannah de volta, pra entender o porquê que a Hannah não quer ficar com ele. Não teve isso, porque ele tava, literalmente, como eu falei pra vocês, dentro de um buraco, tava rolando um furacão dentro. Então, eu não gostei muito dessa decisão, porque justamente em seguida disso, a próxima decisão que eles tomaram foi de não colocar a bendita lei no campus, que é tão clássica do livro. Eu entendo perfeitamente que isso pode ser interpretado de uma maneira problemática. Eu sei. Só que é um romance, é uma ficção, sabe? Eu acho que quanto mais você puder preservar, é mais interessante. E aí eu sinto que esse final, eles foram se perdendo tentando fazer mudanças demais. Quando a Hannah, né, descobre que possivelmente o Garrett fez essa lei, e aí o Garrett vira e fala pra ela que não, e a gente descobre que na verdade foi uma fofoca que os meninos foram espalhando de boca a boca, por isso que os caras não estavam falando com a Hannah. E aí o Garrett tá nessa cara meio depressiva, meio, sabe, envolvido demais nos próprios problemas e não prestando atenção nas coisas, e aí mudaram isso e eu não gostei, gente, desculpa. Eu sei que, como eu falei pra vocês, pode soar problemático, porque pode ter interpretação de, porque ele era muito machista e, enfim, eu entendo, eu realmente entendo isso. Só que desde quando eu li o livro, na minha perspectiva, pelo menos, eu via mais como o Garrett tentando proteger a Hannah de fazer uma cagada, de ficar com outras pessoas, do que uma possessividade absurda, porque ele sabia que ela gostava dele, ele sabia que ele se amava, ele sabia que tinha alguma coisa errada. E por isso que eu falei que a partir do momento que colocaram ele pra terminar o relacionamento, todas essas outras coisas interessantes e muito legais que acontecem no final do livro foram descartadas. E aí uma outra coisa também sobre esse final que não foi citada é o fato do Garrett querer devolver o dinheiro pro pai dele. Eu não sei se isso vai acontecer numa segunda temporada, não foi citado isso em momento nenhum, né? Tanto que até tem um momento em que o Logan fala pro Garrett, você sabe quanto que custa jogar hóquei, né? E aí o Garrett dá uma cara meio de desentendido, assim, como se não fosse o Garrett do livro, que, tipo assim, fala que tem tudo anotado numa planilha para poder devolver cada centavo pro pai dele. Então, eu não sei, e isso é uma coisa que eu acho importante, porque a maneira do Garrett cortar relações de verdade com o pai dele é essa, sabe? Utilizar disso, que ele pega a herança dele, e aí ele volta com a Hannah e paga tudo e segue a vida dele. Então, não sei, esse final pra mim ficou um pouco turvo, assim, em relação a Hannah e Garrett, mas apesar de tudo isso que eu falei, eu gostei da maneira que eles voltaram, dele ir lá, né, na apresentação dela, que ela decide de última hora aí, ela trabalhou ali numa música, super bonita a música, e ele vai assistir ela ali na primeira fileira, e eles decidem voltar ali no momento super fofinho deles também. Então, eu gosto da maneira que o casal em si finalizou. E só pra finalizar mesmo, né, esse vídeo que já deve estar, sabe Deus com quanto tempo, eu quero falar sobre o final mesmo, que o Dean decide falar pra Ali que ele está gostando dela, mas ela já tinha ficado com outro cara, e a gente descobre que esse cara também é um personagem que já foi citado nos livros, que é o Hunter, que é um cara que ele aparece no livro do Dean. Ele é um menino novo, que ele é super talentoso no hockey, mas ele não quer participar, e aí o Dean faz todo um negócio pra convencer ele a participar do time, porque ele é muito bom. Só que aqui a gente já viu na série que vai ter um problema ali com os dois, porque aparentemente já rolou alguma coisa entre a irmã do Dean e esse menino, o Hunter, e eles caem na porrada. Gente, a série simplesmente terminou
no puro suco do caos. Eu fiquei assim, como que vocês me terminam uma série desse jeito? Eu tenho que esperar um ano pra próxima temporada. Poderiam ter terminado só de uma maneira fofinha, com o Hannah e Garrett, com o epílogo, né, que tem no livro, que eles estão lá na casa, os meninos também. Eu acho que daria pra esperar um pouco mais, com uma calma, assim, sabe? Até o ano que vem, se é que vai sair ano que vem, eu espero que sim, eu espero que a Prime não adie isso. E dito isso, eu não duvido realmente que a segunda temporada, o foco seja no Dean e na Ali, sabe? E a história do Logan e da Grace comece a ser construída na segunda temporada, assim como a história do Dean e da Ali começou a ser construída na primeira temporada. Não é um tipo de escolha que me agrada muito, eu prefiro um casal de cada vez, ou se tem uma interação, teria que ser um pouco menor para poder ter a sua história de fato, sabe? Mas eu não sei, a gente literalmente vai ter que esperar. Mas eu achei o final interessante, principalmente levando em consideração que eles mudaram tanta coisa nesse final. Eu achei que foi um final assim que eu me surpreendeu completamente, assim, eu nem imaginava que aquele menino poderia ser o Hunter, não imaginava que o Dean já ia se declarar pra Ali, ninguém tava entendendo nada do que tava acontecendo, então eu achei um final bem interessante pra essa primeira temporada. E bom, eu falei pra caramba, eu gostei bastante dessa primeira temporada, como eu falei aqui em vários momentos pra vocês, teve alguns pontos que eu gostei mais, outros pontos que eu gostei menos e alguns pontos que eu não gostei de maneira nenhuma, mas eu acho que também é normal, é muito difícil agradar 100%, eu tenho plena consciência disso na minha cabeça, eu adoro as adaptações literárias, mas eu sei que são adaptações, eu sei que eles vão mudar, eu só não gosto quando mexe na essência de algumas coisas. Aí é onde me irrita, assim, sabe? E eu até acho que, comparado a muitas adaptações, eles mudaram coisas poucas. E às vezes mudaram só a ordem que as coisas acontecem, então não faz muita diferença no resultado final. Só que algumas coisas que são muito importantes que eles mudaram realmente me incomoda um pouquinho a mais, assim, sabe? Eu acredito que eu falei sobre os principais pontos aqui, mas com certeza absoluta faltaram vários, que eu acho que só daria pra falar mesmo em uma análise detalhada sobre cada episódio, mas o grosso eu acho que tá aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber se vocês gostaram da série, comentem aqui pra me saber o que vocês acharam. Estão ansiosos por uma segunda temporada? O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram? Comentem aqui pra mim saber. Mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo.